Faça network com pessoas de alto nível, faça network com pessoas grandes. E hoje, esse é o tema de hoje, rapaziada. Então, se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos chegar à meta de 100 inscritos o quanto antes. E quer ficar mais inteligente? Tá no canal certo, caiu no canal certo. Vamos pro vídeo de hoje. Só um adendo, se você quiser outros conteúdos como economia, filosofia, política, geopolítica, vai na aba playlist desse canal que você vai encontrar lá esses conteúdos. Já tem em formato de áudio, caso você queira só ouvir sem o visual, fechou? Vamos lá. Cara, a gente tem que falar sobre fazer networking com pessoas grandes. Primeiro a gente tem que entender o conceito de networking. Toda vez que eu trazer vídeos pra vocês falando de networking, eu vou sempre lembrar o conceito pra vocês, tá? Mas conforme vocês vão comendo, vocês vão entender o que é networking. Se você tá aqui, provavelmente você sabe o que é networking. Mas networking nada mais é do que um sistema de alavancação, certo? Onde eu existo como pessoa e eu preciso de certa outra pessoa para me evoluir na cadeia social. Isso é networking, e você se aproxima daquela pessoa e os dois evoluem junto. E como eu costumo dizer, existem vários tipos de networking. O networking do bem, onde as duas pessoas evoluem junto. O network de risco, que é um network onde você pode se queimar sem querer. A gente tem também o networking do mal, que você se aproxima só para afundar a outra pessoa socialmente, falando no campo social, né? Então, assim, existem vários tipos de networking. Mas quando eu falo, faça networking com pessoas de alto nível, eu me refiro ao quê? Eu me refiro a você fazer networking com os grandes do seu grupo social. Fazer networking com as pessoas de tão alto nível que não chegam ao seu nível. E hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre isso e também ensinar vocês a como fazer isso, né, cara? Ensinar vocês a como conseguir passar e fazer você alcançar os grandes níveis e as grandes pessoas do seu ciclo social. Primeiro a gente tem que entender que existe um jogo social, tá? Esse jogo social ele é medido por quê? Aparências, o que a pessoa faz, o que a pessoa não faz, se a pessoa é explosiva, se a pessoa é reativa, se a pessoa é quieta, se a pessoa fala demais, se a pessoa ela é negra, branca, não importa. Mas o jogo social ele vai abranger tudo, desde a sua cor de pele, se você é negro, se você é pardo, se você é branco, se você é alemão, desde a formação intelectual que você se formou, se você não se formou intelectualmente. O jogo social ele é assim, fechou? E no jogo social existem cadeias sociais. O que é isso? Cadeias sociais são grupos, onde nesse grupo há um rei, certo? Quer um exemplo? Na escola quem é o rei da escola? A diretora ou o diretor. Geralmente ele é o rei da escola, ou a rainha, né? Ele é o que comanda tudo e todos. De uma forma não, às vezes, democrática, né? Às vezes mais autoritária. Mas não convém, isso vai de escola para escola, fechou? Mas tem de trabalho também, aonde quem é o líder? Quem é o grande líder? Quem é o proprietário, o maior do local? O dono da empresa, certo? O dono da empresa. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem que entender que a gente tem que fazer networking com essas pessoas, de alto nível. Quer um exemplo? Se você quer conquistar alguma coisa dentro da sua escola, por exemplo, você tem que ser amigo de quem? Você tem que ser amigo do grupinho famosinho da sua sala ou você tem que ser amigo do grande professor que bate de frente com esse grupo? Você tem que ser amigo do grande professor que bate de frente com esse grupo. Ou melhor, você quer ser maior ainda? Busque alguém que controle o professor. Quem controla o professor na cadeia social? A diretora, certo? E assim vai escalando cada vez mais. Quem controla a diretora? Geralmente é a organização da cidade, do local onde você vive, o vereador, né? Que é o vereador, aí a gente já passa para outro, a gente vai escalando a cadeia social cada vez mais até chegar no presidente. E é assim que a gente tem que pensar. Não só pensar, fazer também. Bom, agora vamos para os grandes passos de como conseguir aproximar, fazer networkings para conseguir subir na cadeia social e conseguir uma boa alavancagem diferente das outras pessoas para você ter um checkpoint, algo inicial de forma absurda e brutal diferente das outras pessoas, alunos, trabalhadores, enfim. Vamos lá. A gente começa dizendo o quê? A gente começa dizendo que existem alguns pontos que precisa ser observado para a gente conseguir fazer um bom networking. Primeiro, você tem que identificar qual é o seu objetivo com esse networking seu. Porque um objetivo raso vai fazer você perder a confiança, vai fazer você perder tempo trabalhado para poder chegar até lá. Então você precisa de um objetivo, certo? Exemplo, quero me aproximar perto da diretora da escola porque eu quero ser o mais bem visto e ter mais acesso ao mercado de trabalho.
ótima ideia de um estrategista, correto? Então, esse é o seu objetivo. Passo 2. Cara, você tem que entender quais são os momentos exatos para você conseguir se aproximar. Você não pode literalmente chamar ela para uma reunião dourada. Isso vai soar talvez arrogante. Você tem que saber se infiltrar. É um camaleão social. Seja um camaleão social. Saiba o momento exato aonde você pode se infiltrar, buscar informação, fazer uma amizade, um coleguismo e escalando cada vez mais. Isso é networking. É trabalho? É trabalho. Vai ser trabalhoso? Claro que vai ser trabalhoso. Vai dar muito trabalho a longo prazo? Talvez dê muito trabalho a longo prazo, porque vai ser muitos dias trabalhando nesse networking. Mas eu posso falar para vocês que funciona perfeitamente. Sempre vai funcionar. Isso não é de agora, tá? Grandes estrategistas fazem isso o tempo todo, tá? Se unem, conversam entre eles, buscam networkings. E voltando, você tem que saber o exato momento. E para saber o exato momento, a gente tem o Robert Greene, né? Em uma das leis ele fala o seguinte, nas leis do poder, claro, né? No livro, ele fala o seguinte, ele fala sobre saiba o tempo certo, porque você tem que saber o tempo certo de atacar, recuar, se remontar, se recriar para poder se colocar de volta na pista do jogo, certo? E o terceiro passo. Cara, o terceiro passo nada mais é do que a autoconfiança. Você não vai conseguir fazer networking com ninguém, até alguém com o mesmo nível intelectual que o seu ou próximo de você, se você tiver insegurança e inconfiança, né, consigo mesmo. Se você é um sujeito que não é tão confiante consigo mesmo, seja porque seu físico é ruim, você vai ter que buscar melhorar o físico. É como se fosse um jogo de RPG. Busque melhorar o físico para você ter autoconfiança. Se você acha que você não tem confiança mental, então vá buscar confiança mental. Como? Desafios mentais. É vídeo, é aula prática, é matéria, enfim, é tudo que convém estimular o intelecto, perfeito? E bom, tudo isso vai te render, vai te fazer render um bom networking. E buscar os melhores networking com pessoas grandes é a maior porta de acesso que você tem para qualquer coisa, principalmente no mercado de trabalho. É isso que eu tenho para falar para vocês. É isso, bebam bastante café, tamo junto e fui!